O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o mês de agosto. É um mês dedicado às vocações e que traz como tema para nós amados e chamados por Deus. Todos nós, independente da vocação que nós assumimos diante do plano de Deus, nós somos amados e chamadas por Ele. Vocação significa chamado, e é Deus que nos chama. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos cristãos. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos família de Deus. E como família de Deus, queremos caminhar segundo a sua vontade. Por isso, temos as vocações ordenadas, ministérios ordenados na nossa igreja, diáconos, padres e bispos. Temos as vocações religiosas e a vocação laical. E durante esse mês, então, a comissão para a vocação
entendeu que não devemos celebrar somente o domingo, mas que deve ser dedicada toda a semana. Por isso, somos convidados e convidadas, durante esta semana, rezar pelos ministérios ordenados, pelos diáconos, pelos padres e bispos, para que de fato possa assumir a missão que é conferida no dia da ordenação, de santificar, de ensinar e de governar segundo os critérios de Deus, seguindo os passos do Cristo, bom pastor, que nos conduz por caminho seguro. Por isso, pedimos as orações de vocês, para que de fato possamos caminhar segundo a vontade de Deus, sendo esse sinal da presença de Deus no meio da humanidade. E assim, durante todo esse mês, vamos a cada semana rezando pelas famílias, rezando pelos religiosos, rezando pelos leigos e leigas, combinando com o dia do catequista e da catequista. É um convite, caríssimos irmãos e irmãs, para irmos ao encontro de Deus, para irmos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que transparece para nós nas leituras que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura do profeta Isaías é o próprio Deus que faz um convite especial. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. É Deus que nos chama para o banquete da vida. É Deus que nos chama para perto de si, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia para com todos nós. Caríssimos irmãos e irmãs, da nossa parte, cabe ouvir esse chamado de Deus para procurarmos fazer a sua vontade no dia a dia da nossa vida. Enfrentando esses tempos difíceis, precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé e a nossa esperança para superar todas as dificuldades e crescer em nós este amor em família, esse espírito de comunhão, esse espírito fraterno. Deus nos chama e diz o profeta que Ele quer realizar para conosco um pacto eterno, isto é, uma aliança. É Deus que na sua bondade, na sua misericórdia, escolhe ou nos escolhe para uma missão. Não porque somos mais importantes, mas porque o amor de Deus é misericordioso, a sua bondade é para sempre e deve ser manifestada através das nossas ações, através dos nossos atos. Paulo, escrevendo aos Romanos, o que ele escrevendo aos Romanos, o que ele vai dizer também? Diante da dificuldade, diante da tribulação, diante da angústia, diante da fome, da nudez, do perigo, nada disso nos separará do amor de Cristo, nada disto nos separará do amor de Deus. É um convite para sermos firmes na fé.
é um convite para que possamos abraçar a cada dia, a cada momento, a vontade de Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, diante das maiores dificuldades, precisamos nos mantermos firmes, como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o seu amor nos supera das dificuldades. O seu amor é para sempre. Por isso, Paulo diz que nada os separará do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o convite para sermos firmes como discípulos e discípulas. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala de Jesus que soube da morte de João Batista. Jesus parte para o deserto, mas a multidão vem ao seu encontro. E Jesus, olhando a multidão, ele tem compaixão. Jesus, olhando o sofrimento, ele tem compaixão. Fico pensando, são mais de 93 mil pessoas que já partiram desta vida acometida pelo coronavírus. É como se uma cidade inteira de Coelho Neto, uma cidade inteira de Araioses, morresse todo mundo. Então, para percebermos o grande desafio que nós enfrentamos, resta a nós rezar pelas autoridades que têm uma missão diante do sofrimento, diante do povo. Rezar por aqueles que estão pesquisando para que de fato encontre a vacina certa para combater estes males. Por isso, precisamos confiar no Cristo que tem compaixão daqueles e daquelas que sofrem, o Cristo que é próximo de nós, o Cristo que quer nos conduzir por caminhos seguros. Jesus está diante de uma multidão, ele cura os doentes, mas surge uma outra dificuldade. O povo está sofrendo, o povo está com fome, e a atitude dos discípulos é mandar embora. A atitude de Cristo é o contrário, é saber se há algo entre eles. E a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo realiza a partilha. O grande milagre é exatamente a partilha, o amor presente, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que aqueles pães e peixes sejam assim repartidos e ainda sobram. Nós precisamos rezar pelo nosso país, nós precisamos rezar pela humanidade, para que de fato saibamos partilhar, vivenciamos a solidariedade e a compaixão, para que não tenha tantos famintos, tanto sofrimento, tanta miséria no meio da humanidade. Rezemos, irmãos e irmãs, que o nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, possa também, pelo pão da Eucaristia, que nos leva à comunhão com Cristo, nos levar também à comunhão para com os nossos irmãos e irmãs. Assim, vivenciando a partilha, possam todos e todas ter o alimento necessário para viver, ter o alimento necessário com vida digna. Rezemos pela humanidade, rezemos pela nossa igreja, para que o amor a Cristo nos leve a superar
todas as dificuldades e assim vivenciar a paz e a fraternidade entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.